Olá, então vamos para a parte 3, porque tá bem legal falar aqui. Será que eu converso sobre tudo em detalhes? Eu acredito que sim, porque eu sempre quis ter elas muito mais como minhas amigas do que minhas inimigas, porque elas vão pegar informações de pessoas que não são legais. Às vezes de amigas que nem sabem das informações certas, de amigas que não têm esse mesmo papo com a mãe, com o pai. Então eu sempre quis ter um papo mais aberto. A Laura é um pouquinho mais fechada em relação a falar mais de intimidade, essas coisas. Ela fala, mas ela é um pouco mais fechada. Já a Isadora, ela é muito mais aberta, sabe? Mas eu falo, sabe? Sem problema nenhum, sem tabu nenhum. Elas sabem a minha posição, no que eu sou contra, o que eu sou a favor. Elas entendem, elas respeitam a minha posição, por mais que às vezes o pensamento delas seja diferente. Sabe? Então, elas respeitam e elas sabem a minha posição. Olha, não gosto de tal coisa, gosto de tal coisa. E assim a gente tem um papo legal. Vocês acham que eu falo sobre tudo? Com Sim, eu certeza. acho que a gente não tem tabu entre nós, assim. Desde que a gente foi, claro, as coisas de criança, a criança não tem que ficar sabendo de muitas coisas. Mas hoje, agora, com uma idade que a gente tá, a gente fala nossa intimidade, a gente fala com quem a gente conversa, a gente pede conselho, a gente leva a sério. Assim como ela também pede muito conselhos pra nós, a gente dá muitos conselhos pra ela. Conselhos amorosos, conselhos até financeiros, conselhos, assim, de cabeça mesmo, sabe? A gente não esconde nada. Entre nós três, assim, não tem segredo, não tem tabu. Às Uhum. vezes eu conto um negócio pra mãe e ela vai lá e conta pra Isadora e assim a corrente se fecha. Então a gente sempre tá sabendo de tudo. Ai, Tipo, não conta pra ela, mas vai ali e conta. Ela conta, mas assim, eu gosto disso, sabe? Tem muitas meninas assim da minha idade, pelo menos que eu vejo, que não tem essa intimidade de chegar pra mãe e dizer assim: olha, mãe, eu sei com carinho, esse carinho é assim, dessa forma. A gente não, a gente tem essa intimidade, essa vontade de contar as coisas. A gente não se esconde nada. Eu acho que isso é muito importante. extremamente importante, né? Porque é muito bom que a gente tenha como nossa melhor amiga a nossa própria mãe. Hum. Porque mais ninguém vai conhecer a gente do que ela. Então ela sabe, sempre vai saber dar a opinião certa que tu precisa receber. Ela Uhum. sempre vai. Se a mãe ela põe um olho numa amiga minha e diz assim, ó, não fui com a cara, eu já não. Não que eu não vou com a cara, mas eu tenho um pé atrás, Às vezes sabe? até discorda da mãe, mas no fim a Ela tá verdade se certa. mostra que ela tá Sempre tô certa. certa. Nesse ponto, sempre tô certa. Não, Concordo. ô, Mas mães, é vocês verdade. entendem, né? Porque a gente já passou. Aquilo a gente já passou, a gente já fez faculdade, a gente já tá graduado, então a gente já sabe, às vezes, pelo um olhar, pelo um gesto, pelo um comportamento, ainda mais eu que sou analista comportamental, então eu já olho e já digo, ó, não fui. Daí elas brigam comigo, enfim, mas eu nunca me meti, nunca disse assim, ó, tá proibida de ter esse tipo de amizade. Ela Nunca. deixa a gente decidir como é que a gente vai lidar com o conselho dela. Isso é uma coisa muito importante também. É. Não impor aquilo na pessoa, sabe? Tu tem que fazer isso. Não. O que que tu faz? Tu Às vezes demonstra. ela Tu faz. demonstra. Eu não acho. Comigo, sim. Assim, Fiz, já fiz. tu demonstra o erro onde a pessoa pode chegar se ela passa a fazer isso. E aí a decisão nossa de escolher se a gente vai continuar ou vai cortar É. mal pela raiz. Isso aí acontece também. Ela faz isso com a gente também, de demonstrar, Ah, sabe? e desde criança, na verdade, né, mãe? Porque às vezes a gente chegava, se a gente falava assim, por exemplo, ah, mãe, como é que faz filho? Um assunto assim que não é pra criança, de fato. Ela não chegava a dizer assim, ai, a cegonha, que. Não, É, ela falava assim da maneira mais infantil possível pra explicar as coisas pra nós. de Ela que era sempre certo. deixou claro, então ela sempre foi muito íntima da gente, da maneira certa. Isso é uma coisa que não dá pra reclamar. E eu, que nem eu falei um dia para várias. Eu tive a oportunidade de falar para várias mulheres isso, eu achei bem legal. Não tenham tabu de falar isso com os filhos de vocês, não tenham, porque se as crianças, os adolescentes não conversarem sobre isso dentro de casa, vão conversar sobre isso na rua. E às vezes, que nem ela falou, uma pessoa pode dar um conselho totalmente fora da caixa que não tem sentido, entendeu? Então vai ficar difícil pro adolescente de entender. Então é muito importante não ter tabu e falar sobre isso. É que nem aquela mãe também que prende muito dentro de casa. Ai, não pode brincar, não pode fazer, não deixa o filho fazer nada. Fica criando igual um passarinho dentro da gaiola. Quando tu solta, o que o passarinho faz? Sai voando por aí, Uhum. sem nem ter rumo pra onde ir. Entendeu? Então é muito importante ser amigo dos filhos de vocês. E ser amigo não é ser dono. Vocês não são dono dos filhos de vocês. Vocês têm que ser parceiro, amigo e fazer o papel de mãe e de pai que é o necessário. Exato, que é o que a minha terapeuta falou, né? Tu não é dona da sua filha, Não. né? E daí eu disse, opa, mas eu não sou mesmo. Daí ali eu comecei a parar para pensar. Agora, uma pergunta minha, né? Que é uma dúvida que eu tenho, que eu nunca perguntei para vocês, vou perguntar aqui e vocês vão saber.
tem alguém que vocês conhecem, não precisa ser amigos, assim, alguém que vocês, assim, porque vocês são adolescentes, vocês, né, estão nesse mundo aí de adolescente, que vocês olham e digam assim, bah, essa pessoa precisava ter minha mãe como mãe. Sim. Sim. Em todos os sentidos, E como que seria essa pessoa que vocês, não precisa dizer nome, né, enfim, mas como que seria essa pessoa que vocês não precisava da minha mãe? Tem pessoas que eu vejo que precisavam do lado mais explosivo da minha mãe, que precisavam do lado mandona, do lado de criação. E tem pessoas que eu vejo que precisavam do lado da minha mãe de amor, de carinho, de afeto, sabe? E isso faz muita falta na vida do adolescente, principalmente do adolescente, da criança também. Acho que nos dois, assim, é uma base muito importante. Então tem esses dois lados, sabe? De acolhimento e de educação. Eu acho que geralmente as pessoas assim que eu mais vejo, que eu olho e penso, meu Deus, essa pessoa precisava da minha mãe 2 dias que já mudava. Sempre semana. são pessoas mimadas, assim, que são acostumadas que a vida é literalmente que nem aquela frase, a vida é um morango. Tem muita gente que eu vejo, geralmente que é mimada, que tem todas as coisas na mão, que trata as pessoas mal, sabe? Aquelas pessoas bem assim. E eu olho e digo, nossa, se tivesse com a minha mãe 2 dias já mudava 50%. Se tivesse eu nunca educação tive da isso. Se minha vocês mãe... caíam um tombo e diziam, levanta, 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 foi nada, pode levantar. E às vezes, assim, também, eu cheguei num momento da minha vida que eu fui fazendo mais amizades, fui saindo, eu fui percebendo, eu pensava assim, nossa, como eu queria que minha mãe fosse assim, liberal, que deixasse eu fazer tudo, sabe? E não demorou muito pra me perceber que, na verdade, não, que ainda bem que eu tenho uma mãe assim. Porque essas pessoas, elas se submetem a ter uma vida bem fútil, sabe? Se submetem, às vezes, essas meninas, assim, meninos também, ficam de alguma forma mal falado, ou expõem demais a vida, fazem coisas ilícitas que são muito erradas, não têm visão de futuro. E eu também sempre me incluí, sempre quis participar dessa vida de adolescente e tudo, mas tendo a minha mãe eu percebi que tudo tem um limite. Que eu sou assim, sexta, sábado e domingo, mas que de segunda a sexta eu construo o meu futuro e eu tô ali no meu foco, no meu objetivo. Qual a frase que eu sempre falei pra vocês? Primeiras obrigações. Essa? Primeiras obrigações, Sabia. Essa Desde é criança, verdade. né? A gente Primeiras queria... obrigações, depois... Ela nunca privou. A mãe, ela Depois nunca foi aquela mãe assim liberal. A gente sempre tinha que pedir as coisas pra ela e muitas vezes ela falava não. Isso que a gente ficava com raiva. Mas ela foi aquele tipo de mãe que também deixava a gente fazer as coisas. Ela nunca nos privou 100%. Na verdade, ela sempre deu regras, né? Pode fazer, que nem, por exemplo, para festas. Que não tá errado o adolescente aproveitar. Todo adolescente vai aproveitar. O erro é quando não tem ninguém pra dar aquela base. Porque eu vejo muitas pessoas com 40 anos que ainda são adolescentes. E eu fico assim, cara... Eu fico assim... Faltou isso? Faltou isso, porque as pessoas podem dizer que não, que ela forma o caráter, mas não, a educação é muito importante na vida de uma pessoa. E eu acho que é até os 6 anos, 4 anos, que tudo que a criança aprende ali forma a personalidade dela. Então, tipo, isso é muito importante mesmo, sabe? Então, que nem às vezes que eu fui pra festa, a mãe deixava eu ir, mas 4 horas eu tinha que estar em casa. Senão, meu Deus, meu mundo ia acabar ali mesmo. Entendeu? Então, é nesse sentido assim, eu acho. Daí, como é que eu escrevia no celular? Ai, meu Deus. Não, esse acho que era o teu maior defeito, mãe. Ou ela mudou. Tá? Não, Mas ela mandava assim, ó, tic-tac, a hora tá passando, tic-tac. E eu ficando apavorada, meu coração quase saindo pela boca. Eu tava falando sobre isso hoje, inclusive. Não é engraçado. Ela chegou a fazer um boletim de ocorrência, sabendo onde eu tava. Posso contar essa história? Pode. Eu tava num momento bem turbulento da minha vida, né? Qual adolescente que nunca passou por esse tipo de rebeldia? Nem faz muito amores tempo, né? inacabados, patentes que vai... Sim, meu Deus. Adolescência vazia. E nesse dia em si, óbvio que eu não ia chegar pra minha mãe e dizer assim, mãe, posso dormir na casa de um namorinho meu? De um ficantezinho meu? Lógico que eu não ia deixar. Ela ia dizer que não, ainda não me deixava sair de casa por um bom tempo, né? Eu pensei, por que eu não minto, né? Aí eu cheguei e falei, Mentira, mãe... tem perna curta. Eu disse, mãe, vou dormir na casa de uma amiga. Ela, tá, pode ir, conheci a amiga, tudo certo, né? No outro dia de manhã, ela vai pro shopping, adivinha quem que ela encontra no shopping? A amiga. A amiga! Porque Deus, ele sempre me ajuda. Deus sempre me ajuda. E daí ela me mandou mensagem, ela aonde tu tá? E nesse meio tempo que ela mandou, aonde tu tá, essa minha amiga já tinha dito assim, ó, lascou. A casa caiu, vai pra casa, que tua mãe me encontrou. Eu, puta merda. Nisso eu já tava chamando o Uber, já tava bem apavorada, né? Eu disse, mãe, tô em casa, continuei mentindo, né? Olha como é que é as coisas, né? E daí ela surtou, pirou o cabeção, não parava de me ligar, eu desligava ela me ligando, e o menino do lado, meu Deus, que vergonha, né?
Até que ela me manda, estou realizando um boletim de ocorrência se tu não me falar a verdade. Eu, puta merda. A E não ela ser- faz mesmo. ela Eu fiz. faz, ela é Fez? maluca. Fiz um BO, Ela fez? porque a minha filha tinha sumido, botei. Mas ela sabia onde eu tava. Ela sabia que eu tava bem, mas ela fez esse boletim, porque ela era meio. Ela é um pouco ainda meio. Birulei. A mãe, quando ela chega num limite assim Quando ela chega num limite que ela tá muito brava, ela perde o controle dela. E isso é um defeito que ela tinha e tem ainda um pouco. Não, Aí, faz eu tempo. acho que eu nunca cheguei em casa tão rápido, mãe. Acho que eu entrei no número desse moço. Corre, pelo Toca amor a carreta, de Deus. motorista. Pro inferno. Cheguei em casa e já disse, tô em casa. Mas ela já sabia toda a mentira, nem adiantava mais eu pegar e falar a verdade, né? Mas daí eu tava lá no shopping, fiz o BO ali online mesmo. Tava no shopping, eu já sabia, já que ela tava em casa, porque de alguma forma, eu acho que Deus, ele fala com os pais. Eu acho, não, tenho certeza. De alguma forma, eu já sabia que ela tava em casa. Meu sentimento já tava dizendo. O que eu fiz? Aproveitei meu shopping, terminei de comer e E ela fiquei lá bem apavorada em faceira. casa. E eu coitada. tu tava em casa, né? Eu nem lembro. Tá. Só que a Laura tava assim, ó. É que a mãe, ela odeia mentira também, sabe? Sabe um fato curioso sobre esse dia, mãe? Ah. Que eu tava com vontade de comer mousse de maracujá. A gente tinha ido até o mercado comprar mousse. E foi a irmã dele que fez mousse na casa dele. Aí antes de eu sair, eu disse, não, peraí, deixa eu só pegar um pouco de mousse. Botei o mousse no potinho, sem o mousse eu não vou embora. E vim com o mousse. Peraí, eu vou morrer, mas eu vou morrer com mousse. Aham, tipo isso, né? Pelo menos eu vou morrer com a minha comida preferida no bucho. É, favorite. Ai, eu nunca tive isso, por isso que é importante. Eu sempre quis que elas passassem por essas fases. Eu nunca tive isso, por isso que eu casei cedo, por isso que deu toda o BO que deu, sabe? Não vou dizer que só deu BO, porque também tivemos momentos bons, olha aqui, ó, duas beldades, mas A única eu poderia ter me formado, eu poderia ter feito diferente. A gente se fala, poderia. Não me arrependo de nada, porque hoje criou a mulher que eu sou, mas eu não passei por isso. Eu não tive de uma adolescência de festa, de ficar, de não sei o quê, de saber que eu sou uma adolescente. Não. Eu passei da criança para uma adulta já casada, né, já responsável, daqui a pouco mãe, porque eu tive ela na idade dela, na idade da Laura eu já tinha vocês duas. Então, com 19, 20 anos, eu já tinha duas filhas para criar. Então, é importante passar por essa fase. Nós, adolescentes, a gente pensa assim, que o mundo vai acabar amanhã. E que nós temos que fazer, tudo muito intenso na adolescência, é tudo muito intenso. Ai, tem que fazer rápido, tem que namorar, tem que ficar com aquele carinho, nada. Só que depois, quando a gente vê, hoje eu tô com 40 anos, eu tô na minha melhor fase da vida. E eu tô assim, nossa, vivendo uma vida absoluta, feliz, tranquila. E casei, né, de novo, que vocês podem até falar se vocês querem, né, com um padrasto que vocês acolheram ele acolheu vocês também como pai, não exumindo, que eu sei que vocês têm pai, que vocês amam tudo, mas também foi muito importante eu me relacionar com uma pessoa que ama minhas filhas Com e que certeza. acolhe elas também, que elas também amam muito ele, que respeitam ele, porque do contrário eu não ficaria. Não podia amar o cara, posso amar o cara, eu não fico com uma pessoa do qual as minhas filhas estavam inseridas, porque elas moram comigo. Então, elas são a prioridade na minha vida. A partir do momento que você tem a responsabilidade de botar um filho no mundo, ele vai ser tua prioridade. Claro, todo mundo fala, ai, não, prioridade é você com seu marido e depois os filhos. Ok, né? Isso no mundo depois que teus filhos tiver a casa deles, porque é o que eu luto, eu digo para elas. Vocês vão fazer a faculdade morando comigo, no que eu puder, vou dar cama, roupa, mesa, banho, né? Vou dar tudo para vocês fazer a faculdade, apoiar por coisa que eu não tive. Porque depois que tem filho é muito mais difícil. Dá para fazer? Não é impossível? Dá, mas é mais difícil, é bem mais dificultoso. E hoje eu dou essa leveza para a vida delas, para elas poder fazer. Aí depois que estiver formada, estiver trabalhando, tiver já o seu dinheiro, vai para casa de vocês. Daí sim, né? A prioridade será meu marido daí. Eu acho que ter uma visão paterna dentro de casa foi muito importante para nós. A gente sempre teve o nosso pai, no caso nosso pai que nos concedeu a vida, né? E só que depois que eles se separaram, é normal, ele seguiu um pouco a mais a vida dele. Hoje a gente tem o nosso irmão que a gente ama muito também, continua sendo um pai presente, só que não é aquela mesma coisa de ter uma presença feminina, uma presença masculina dentro de casa. Então, quando a mãe se relacionou com o nosso padrasto, foi um pouquinho depois dela ter se separado, acho que uns 2, 3 anos por aí, foi importante, porque isso também é para nós, assim, uma coisa que a gente precisa, algo necessário. Por exemplo, quando ela aperta ali, a gente sabe que a gente tem um homem do nosso lado para chamar,
a gente tem aquele afeto masculino, aquele amor de pai, tá em dobro, né? Porque a gente tem 2. Então, acho que isso foi muito importante pra nós. Eu, hoje, se eu pudesse escolher com quem minha mãe ia se casar, eu escolheria meu padrasto todas as vezes. Porque ele, assim, é literalmente um pai pra nós, sabe? Questão em Tanto tudo, ele né? quanto meu pai também. Mas ele, assim, tá aqui, né? O tempo todo. Então, não tem muito o que E comparar. é importante, porque por mais que às vezes uma pessoa que cria solo sabe que eu vou falar e me entende. Às vezes acontece alguma coisa mínima. Por exemplo, vou contar, tá? Um fato. Eu trabalhava de noite num hospital e de dia no outro. Então eu trabalhava, bem dizer, 18 horas e eu ficava no outro dia em casa, mas acabada, só dormia. E às vezes eu fazia hora extra, eu fazia plantão até de 36 horas, foi o máximo que eu já fiz trabalhando. E quando eu estava em casa também, estava sempre ou dormindo ou fazendo biscoito, porque eu tinha que vender no outro dia, enfim, estava sempre em função. E quando eu estava trabalhando de noite, a minha vizinha me liga, né? Que eu tenho uma vizinha maravilhosa, ela me liga e disse assim: ó, tuas filhas é de madrugada e tem umas gurizadas aqui na frente da tua casa. E a minha mãe, dormindo, achando que elas estavam dormindo, bem santas, né? E a gurizada ali, eu liguei para elas na hora, né? Por causa que a minha vizinha avisou. Então, se tu tem um parceiro, são coisas mínimas, né? Mas se tu tem um parceiro do teu lado, tu já tem aquele apoio. Sabe que nem ali na fase da adolescência, se eu não tivesse o meu marido do meu lado, eu ia enlouquecer. Eu ia enlouquecer porque eu tinha ele para me ouvir, eu tinha ele para me apoiar, eu tinha ele para me aconselhar. Eu chorava, porque às vezes eu pegava ela mesmo, sabe? Pegava ela pelos cabelos mesmo e fazia, Só né? ela, né? E daí, porque a gente teve uma fase bem complicada. E depois eu me sentia culpada, eu chorava para quem? Para ele. Sabe? Então ele tinha esse apoio. Então, para quem é mãe ou pai solo, entende, vai entender o que eu tô falando, como é importante tu ter uma pessoa do teu lado para compartilhar, mas uma pessoa saudável, um relacionamento saudável, que é o que eu luto para isso, né? Relacionamentos saudáveis, não um apontando o outro, ó, viu? Foi culpa tua, sabe? Na primeira oportunidade que ele fez isso, ele disse, mas é culpa tua porque tu briga e depois no outro dia tu dá. Eu disse, não, tu não vai me culpar, eu não vou permitir isso. E tive uma conversa com ele, ele nunca mais me culpou. Porque realmente, eu sou, não é que eu dou as coisas, mas igual aquele vídeo lá que tu me mandou, minha mãe, depois de ter me espancado, me batido, uma coisa assim, lá entregando uma sopinha com uma Nutella, com chocolate. É isso que é ser mãe raiz, agora voltando nesse assunto, né? É tu dar na cara, entre aspas, mas depois tu chegar no quarto e dizer assim, vem comer que eu fiz a tua comida preferida. Uhum. É isso que é ser mãe raiz, né? Esses dias a gente meio que discutiu e daí ela tava aqui no quarto estudando e eu peguei e fiz um pão quentinho que tu gosta. Mãe. Não discutiu? Não. Não, a gente tinha... Não? Não, eu tava estudando pra CNH. Não, a gente tinha... Não sei. A gente acho que foi por causa de roupa, alguma coisa assim. Do carregador. Claro que a gente discutiu que tu pegou meu carregador. Sim, ela pirou a cabeça. Pegou meu carregador do meu celular e meu celular ele só carrega com aquele e não carrega com os dela, não sei porquê, só carrega com o meu. E daí aí ela foi... É verdade. O meu celular Ela nem testou os outros carregadores. Testei. Pelo que eu te conheço, tu nem testou. E ela levou meu carregador sem me pedir. Nossa, daí liguei, isso não pega mais meu carregador. Fiz ela trazer daquele Uber, não sei das coisas. Não, aí ela, tu não fez, não. Eu fiz, mãe. Eu disse assim, tá, peraí que eu vou resolver teu problema. Fui lá, chamei o Uber e chegou. Aí ela chegou, bem braba, daí foi pro quarto estudar, que ela tava estudando. E eu fiz um pão quentinho pra ela, que ela gosta, pão quentinho no micro-ondas, com Nescau. E daí trouxe pra ela. Tá que nem marido tóxico. Bate na mulher, vem com a flor no outro dia. Tô brincando. Mas, por quê? Porque eu me senti meio culpada, né? Ela gastou dinheiro ali, trazer a tele pro meu carregador. Mas eu ia ficar sem carro sem celular, né? É que nem eu falei, vocês têm uma mania uma com a outra que vocês... tu discute diferente, claro. Comigo tu nunca tu fala coisas às vezes que acabam ofendendo ela, sabe? Porque ela também permite isso, porque ela te causa essa raiva. Mas tu também pega minhas maquiagens. E um dia eu fui atrasadérrima, cadê minhas maquiagens? Nem em casa tava, porque ela levou pra escola e ainda deixou na mochila de uma colega, porque não tinha lugar na mochila dela. E a todas as minhas maquiagens. Ela que enlouquece. A Isadora, peguei as maquiagens dela e escondi. Vamos terminar a Isadora. A Isadora, ela é muito
Como é que é? Agora me fugiu a palavra. Muito meiga. Ela se emperquita toda. Ela pega tuas maquiagens, ela pega tuas melhores roupas, mas ela tá sempre arrumada. Tanto que a gente vai gravar esse vídeo. Olha o meu estado. Não, meu. Ela veio aqui, já pegou Ai, meu eu tô bem- blush, já pegou o meu gloss, já passou tudo na Não cara. passei gloss, só peguei. Mas não passou. Mas ela já se É passou. porque eu tô gripada, não quero estar com uma cara de pau. Por que tu tá falando isso? Pode cortar essa parte do vídeo. Então tá, É. gente. Então, se vocês quiserem saber mais, algumas perguntas, alguma coisa, se vocês têm também uma história legal de adolescente aí, mandem pra gente. Quero eu só vou falar gostar muito. uma coisa Pode pra fechar falar. esse vídeo aqui. Pra quem assistiu até o final, né? Normalizem manter relacionamentos saudáveis com seus filhos e com todas as pessoas, mas especificamente seus filhos, que é quem tu vai criar literalmente pro mundo. Então tá tudo bem errar, tá tudo bem de ser uma mãe que erra, uma filha, um filho que erra, mas normaliza fazer as pazes, normaliza brigas, normalizem tudo, porque é necessário ter um relacionamento saudável dentro de casa. E não pense assim, a vida é mil maravilhas. Não existe um ser humano que é 100% perfeito. Nem Jesus foi. Então, assim, que nem a Laura falou ali, normalize. É muito importante tu entender que a briga, a discussão, ela é necessária também. Mas não pra gerar mais discussão, pra tu parar, opa, vamos analisar o que precisa ser melhorado a partir disso. Então, pegar o X da questão e ver o que precisa ser mudado a partir dessa discussão, né? Tirar uma solução da discussão. Curtem, comentem, compartilhem, isso aí. Beijo. Tchau.